A abordagem de hoje, bastante atual, a ética na gestão de dados. A ideia é que a ética deve desempenhar um papel central para a tomada de decisão, para a utilização de dados dentro das empresas, dentro das organizações em geral, e essa consciência de ética deve orientar o trabalho dos profissionais relacionados com o gerenciamento de dados. Ética é vista de uma forma simples como sendo os princípios de comportamento que são baseados em ideias de certo e de errado, com relação à justiça, ao respeito, à responsabilidade, à transparência, à confiança, enfim, com relação a princípios que regem nossa sociedade. A ética no manuseio de dados está relacionada, então, com a questão do ciclo de vida, de adquirir, de armazenar, de gerenciar, usar, descartar os dados de formas que sejam alinhadas com os princípios éticos que são definidos dentro da organização e dentro da nossa sociedade por extensão. O manuseio de dados de forma ética, então, ele é colocado como sendo necessário para o sucesso de longo prazo de quaisquer organizações que queiram obter valor de seus dados. E o tratamento antiético pode resultar, então, na perda de reputação de clientes, né? Porque coloca e expõe as pessoas a situações desnecessárias. Em alguns casos, inclusive, práticas antiéticas também são ilegais. Em última análise, os profissionais de gerenciamento de dados e para as organizações nas quais eles trabalham, a ética é uma questão de responsabilidade social, portanto, de responsabilidade da organização. Existem três conceitos básicos que estão relacionados em toda essa complexidade do trabalho ético. Nós vamos ver cada um deles. Primeiro é o impacto nas pessoas, que representa as características que podem ser mal ou bem interpretadas em relação às tomadas de decisões e à divulgação de dados que, de uma forma ou de outra, afetam a vida das pessoas. Então, existe um primeiro imperativo aí de gerenciar a qualidade e confiabilidade dos dados que estão representando as características das pessoas em geral, incluindo os chamados dados sensíveis, né, definidos aí na LGPD bastante atual. A outra questão refere-se ao potencial para uso indevido, que sempre existe, e que deve ser tratado de forma que não exista um uso indevido, né? Então tem mais um imperativo aí para que a gente sempre trabalhe os dados da forma correta. E a última questão é referente ao valor econômico dos dados, já que eles são considerados ativos empresariais, então a ética quanto a essa propriedade tem que determinar como esse valor vai ser acessado, por quem, para qual ou quais finalidades. Portanto, a gente pode tirar aí algumas situações relativas a essa questão ética de tratamento de dados. A primeira é uma constatação, né? As organizações protegem dados com base principalmente nas leis e requisitos regulamentares. De uma forma ampla, as organizações, se não forem levadas, né, a tratar esses requisitos, talvez não os tratem. No entanto, como esses dados representam pessoas, eles podem conter inclusive dados sensíveis hoje à luz da LGPD. Os profissionais que trabalham com o gerenciamento de dados, para além das questões legais, têm que reconhecer os aspectos éticos para proteger os dados, garantir que eles não sejam indevidamente utilizados. Existe então um imperativo ético, não somente para proteção de dados, mas também para gerenciar a qualidade, para que as pessoas que tomam decisões e aquelas que são afetadas por essas decisões tenham sempre decisões baseadas em dados completos, em dados precisos, não é? E de uma perspectiva empresarial e de uma perspectiva técnica, os profissionais de gestão de dados, então, têm responsabilidade ética de forma a gerenciar os dados, reduzindo sempre riscos de uso indevido ou de uso incorreto durante todo o ciclo de vida. A ética no tratamento de dados pode ser vista do ponto de vista do diagrama de contexto que nós já introduzimos aí, que é utilizado no DMBOK. Então vamos a ele. A definição, então, da ética no tratamento de dados é
aquela área de conhecimento que se preocupa com a forma de adquirir, armazenar, gerenciar, interpretar, analisar e aplicar e descartar os dados de forma alinhada com princípios éticos, o que inclui a responsabilidade de toda a comunidade. Todas as pessoas que trabalham com os dados, que trabalham na organização, têm essa responsabilidade. Os objetivos dessa área de conhecimento têm a ver com definição do tratamento ético de dados dentro de uma organização, a educação da equipe sobre os riscos da organização, do manuseio impróprio de dados, objetivos para mudar, para incutir a cultura e comportamento preferidos no tratamento de dados. Então, a empresa vai definir qual é o tratamento que ela quer e vai ter que treinar, capacitar para isso. E monitorar o ambiente regulatório, medir, monitorar, ajustar as abordagens da organização de forma que isso seja convergente. Então, esses são os business drivers. Aí nós temos as seguintes entradas: a ética organizacional existente e a ética preferida, a estratégia e os objetivos de negócios, a estrutura organizacional, a cultura de negócios, os regulamentos e as políticas corporativas existentes. Então, isso é um conjunto de grandes entradas para serem analisados para que se possam cumprir esses objetivos. Para complementar essa questão, nós temos como fornecedores os executivos da organização, os administradores de dados, os supervisores executivos de dados e de tecnologia da informação e os provedores de dados, reguladores diversos, regulamentos diversos. As atividades que são executadas dentro dessa área de conhecimento tem a ver com revisão das práticas de manipulação de dados, que é um planejamento, identificação de princípios, práticas e fatores de riscos, também é um planejamento, lembrando que nós já vimos esses conceitos, criar uma estratégia para a ética no tratamento de dados, diminuir as lacunas, então um desenvolvimento da área, não é? A comunicação e educação da equipe e o monitoramento e a manutenção do alinhamento daquilo que foi planejado com aquilo que foi ou que está sendo executado. Os participantes aqui são os órgãos de governança de dados, o CIO da empresa, o CDO da empresa, os executivos, a coordenação da administração de dados, os diversos especialistas, os gerentes de mudança, os serviços em geral de data management ou de gestão de dados. E as entregas que nós temos dentro dessa área são aqueles relatórios, né, referentes às práticas atuais e lacunas, né? Quer dizer, como eu sou, como eu gostaria de ser. A estratégia ética para o tratamento de dados, um planejamento, o plano de comunicação desta estratégia ética, o programa de treinamento de ética, conscientização para as questões éticas, os KPIs, né, os indicadores, as metas alinhadas, as políticas de atualização, os relatórios de manipulação de dados diversos na organização, para os quais os consumidores são os funcionários, os executivos e os reguladores, né, os órgãos de controle. Isso está também sujeito a uma questão chamada de Technological Drivers, que nós também já olhamos quando vimos aí o diagrama de contexto, que tem três grandes áreas. As questões técnicas, né, que nós temos aqui listas de verificação do plano de comunicação e das afirmações que existem na Declaração Anual de Ética da organização. As ferramentas que podem ser utilizadas aqui passam por wikis, base de conhecimento, sites de intranet, microblogs, diversas formas de comunicação dentro da organização e entre organizações. E as métricas que podem ser adotadas têm a ver com o número de funcionários treinados em questões éticas, incidentes de conformidade, de não conformidade que foram detectados, né, para que a gente possa fazer uma relação entre eles, e o envolvimento dos executivos da empresa, porque nós sabemos que se os executivos da organização não se envolverem, as coisas não funcionam. Muito bem, então esse é o diagrama de contexto da área que é responsável pelo tratamento ético de dados dentro das organizações na ótica do DMBOK. Na sequência, nós vamos nos aprofundar nessas questões éticas.